Quanto tempo a humanidade vai durar? A questão de quanto tempo a humanidade vai durar é uma das perguntas mais intrigantes e complexas que podemos fazer. Analisá-la envolve um ampla gama de disciplinas, como astronomia, biologia, história, filosofia e até mesmo ética. Antes de começarmos a especular sobre o futuro, é importante entender os principais fatores que poderiam contribuir para a longevidade ou para o colapso da nossa civilização. Começando pelo contexto histórico. Se olharmos para a história humana, é possível observar que a humanidade já passou por momentos de crise e desafios existenciais. A nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu há cerca de 2000 anos atrás. Passamos por uma série de revoluções, a agrícola, a industrial e a mais recente, a digital. Cada uma trouxe mudanças profundas, como no modo como vivemos e na capacidade de nos sustentar como civilização. A história também é marcada por catástrofes, guerras, epidemias e eventos climáticos extremos que ameaçaram em momentos distintos a sobrevivência de sociedades inteiras. No entanto, a humanidade não apenas sobreviveu, como se expandiu em todos os continentes. Construiu civilizações complexas e dominou boa parte do ambiente natural. Mas a pergunta que permanece: por quanto tempo podemos sustentar esse crescimento e evitar o colapso? O primeiro fator a ser considerado é a questão ambiental. O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e a vida surgiu aproximadamente há 3,8 bilhões de anos atrás. Já houve 5 grandes extinções em massa antes da humanidade, cada uma eliminando a maioria das espécies que habitavam o planeta na época. A pergunta é: estamos nos encaminhando para uma sexta? O aumento das emissões de gases de efeito estufa, a destruição de habitats naturais e a edificação de oceanos são apenas alguns dos problemas ambientais que enfrentamos. As mudanças climáticas apresentam um risco existencial, não apenas para a biodiversidade, mas também para a própria sobrevivência humana. Eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, inundações e ondas de calor, podem desestabilizar sociedades inteiras e levar a crises de alimentos e migrações em massa. Se não conseguimos estabilizar o clima global e reverter algum desses danos, a capacidade do planeta de sustentar a civilização humana em grande escala pode ser drasticamente reduzida nos próximos séculos. Outro fator importante a considerar é o impacto da tecnologia. Em muitos aspectos, a tecnologia foi o que nos permitiu prosperar e superar desafios. No entanto, também representa um risco. Tecnologias emergentes como a inteligência artificial avançada, biotecnologia e até mesmo armas nucleares têm o potencial de trazer grandes benefícios, mas também podem se tornar ameaças existenciais se usadas de maneira inadequada. Por exemplo, o desenvolvimento da IA superinteligente poderia nos ajudar a resolver problemas complexos, mas ao mesmo tempo, se não for controlada, poderia fugir do controle humano e operar com objetivos que não estão alinhados com os nossos. Da mesma forma, o uso irresponsável da biotecnologia poderia levar à criação de patogênios letais, que poderiam desencadear em pandemias globais. Portanto, a resposta para a questão da duração da humanidade depende em grande parte de como gerenciamos nossas tecnologias. Um uso sábio e ético pode prolongar a nossa sobrevivência, enquanto o uso imprudente pode nos levar ao colapso. Além de nossas ações diretas, a duração da humanidade também está ligada para fatores cósmicos e geológicos. A Terra foi impactada por asteroides no passado, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Um evento semelhante hoje poderia facilmente causar colapso da civilização. Embora nossas tecnologias nos permitam monitorar esses corpos celestes, em teoria desviar um asteroide perigoso ainda é um risco potencial. Além disso, há questões geológicas, como erupções vulcânicas de supervulcões, que poderiam cobrir o céu de cinzas e reduzir a temperatura global, levando ao inverno vulcânico. Isso destruiria colheitas e criaria uma crise alimentar global. Esses eventos não são frequentes, mas quando ocorrem podem ter consequências devastadoras. Há também uma questão filosófica sobre a natureza da existência humana e o nosso lugar no universo. Será que a nossa espécie está destinada a ser apenas um episódio breve na longa história da vida na Terra? Ou será que temos potencial de nos tornarmos uma civilização interestelar, capaz de colonizar outros planetas e até mesmo se espalhar por outras galáxias? Alguns filósofos e cientistas argumentam que se conseguirmos sobreviver aos desafios desses séculos, como mudanças climáticas, pandemias e ar fora de controle, poderíamos ter um futuro brilhante e quase ilimitado. Outros, como o filósofo Nick Bostrom, sugerem que estamos passando por um grande filtro, e que a maioria das civilizações tecnologicamente avançadas acabam se autodestruindo antes mesmo de alcançarem um estágio de expansão interestelar. É possível fazer algumas estimativas baseadas em dados científicos. A expectativa média para a duração de espécies de mamíferos é cerca de 1 milhão a 2 milhões de anos. Se considerarmos que o Homo sapiens já existe há 200 mil anos, é razoável supor que ainda temos entre 800 mil a 1,8 milhões de anos pela frente. No entanto, dada a nossa capacidade de modificar o ambiente e o uso da tecnologia, não somos uma espécie comum, portanto essa expectativa pode ser muito maior ou muito menor. Um estudo da Universidade de Oxford estimou que a probabilidade de a humanidade se extinguir neste século é de cerca de 1 em 6, o que é alarmante. Fatores como guerra nuclear, pandemias de engenharia genética e a avançada são considerados maiores riscos a curto prazo.
Em contrapartida, se conseguimos sobreviver os próximos 100 anos, há uma chance considerável de que possamos durar milhares ou até milhões de anos a mais. Um fator que pode aumentar drasticamente a longevidade da humanidade é a colonização espacial. Se conseguimos estabelecer colônias sustentáveis em outros planetas ou luas, a nossa civilização não dependeria mais exclusivamente da Terra. Mesmo que ocorra um desastre catastrófico aqui, a humanidade poderia continuar a existir em outro lugar. Cientistas como Stephen Hawking defendiam que a exploração espacial é essencial para a sobrevivência a longo prazo da nossa espécie. Empresas como SpaceX e iniciativas da NASA estão trabalhando para tornar isso uma realidade. A colonização de Marte é o primeiro passo proposto, mas isso ainda está a décadas de distância. No entanto, se conseguirmos nos espalhar pelo sistema solar e eventualmente por outras estrelas, a duração potencial da humanidade poderia se estender por bilhões de anos. Além de outros fatores científicos e tecnológicos, há a questão moral e ética. Quanto tempo queremos que a humanidade dure? Que tipo de futuro queremos construir? A duração da humanidade dependerá, em última análise, das escolhas que fazemos hoje. Se optarmos por um desenvolvimento sustentável e pela cooperação global, temos uma chance muito maior de perdurar. Se continuarmos no caminho da exploração descontrolada dos recursos e do conflito, nossas chances diminuem. A duração da humanidade não é uma questão apenas de previsões científicas, mas de sabedoria e visão. A história do universo mostra que sobrevivência a longo prazo é rara e depende de um equilíbrio delicado. Para alcançá-lo, precisamos equilibrar a prudência e a ambição, desenvolvimento com a preservação e a exploração com a responsabilidade. Mas quanto tempo ainda temos? No fim das contas, não há resposta definitiva para a questão de quanto tempo a humanidade vai durar. Os próximos 100 anos serão cruciais para determinar se seremos uma espécie de curta duração, uma civilização que perdura por milhões de anos. Temos tanto potencial para nos destruir quanto para prosperar. O futuro está nas nossas mãos e, o mais importante ainda, em nossas decisões. E fico por aqui. Não esquece de deixar o like e comentar quanto tempo você acha que a humanidade vai durar. Te espero no próximo vídeo.